Começando mais uma edição de Conexão Popular pela sua TV Câmara, canal 4 da NET TV. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos prestigia com audiência em casa, pelas redes sociais. É um prazer tê-lo aí, saber que você está nos acompanhando. Hoje o Conexão Popular recebe a doutora Sônia Maria Pereira Ribeiro. Ela é mestre em gerontologia pela PUC, Pontifícia Universidade Católica. Doutora, prazer receber a senhora aqui. Muito obrigado pela presença. A gente sabe da correria, da agenda apertada, para falar de um tema tão importante que é esse. Eu que agradeço o convite. É um prazer voltar à Câmara e reencontrar você. Já nos encontramos em vários momentos. Vários. Hoje, mais uma vez. Mais uma vez. Doutora, o Brasil é o 5º país do mundo em população idosa. As autoridades têm noção do que é isso? Boa pergunta. Se tem noção ampla, eu tenho dúvidas. Ampla. É claro que nós temos aí o Estatuto do Idoso, muita coisa já foi feita em termos de direitos juridicamente definidos em favor dos idosos, mas muita coisa também precisa ser feita em termos dos direitos eticamente exigidos em favor dos idosos. Eu não sei se temos esta consciência plena de que o Brasil é o 5º país no mundo em termos de população idosa e que em 2030 será o 3º. Não sei se as autoridades e se a população como um todo têm compreensão do que isso significa. Porque significa políticas públicas, significa, e começar já, significa uma educação voltada para isso, uma preparação desde pequeno para se conviver com idosos, porque o país está envelhecendo, e isso você não tira da cartola. Você tem que educar para isso. Assim como você educa para as relações étnico-raciais, por exemplo, a convivência com as relações étnico-raciais, você também educa visando a intergeracionalidade. Isso não cabe improviso. Então, para eu responder para você que existe uma consciência plena, seja das nossas autoridades ou da sociedade, mas especialmente das autoridades, com relação a isso, eu teria que dizer para você que eu conheço essa, aquela instituição de ensino, por exemplo, que contempla uma educação voltada para a intergeracionalidade. E eu só conheço uma. Eu só conheço uma instituição, que é a Universidade Federal do Tocantins. No Tocantins? Sim, que tem no curso de pedagogia, tanto na graduação quanto no próprio mestrado, uma disciplina onde se pensa nisso, sabe? Numa educação, numa pedagogia voltada para a intergeracionalidade, ou seja, você aprender, não é aprender a conviver com o velho, não é isso. É aprender o que significa o estatuto de um velho, como relacionar com isso, o que isso representa para a sociedade como um todo, seja nos poderes públicos, em termos de políticas públicas e assim por diante. E eu só conheço uma instituição. Então, não estou dizendo que não tem, eu só conheço uma. Não é? Talvez existam até outras. Mas, então, acho que eu respondo de certa forma a sua resposta, a sua pergunta. Sem dúvida. Para a gente pontuar, o que é considerado idoso? A partir é uma idade, é um momento da vida? Bom, boa pergunta. Cronologicamente, há uma distinção entre países desenvolvidos, hoje não sei se essa nomenclatura está muito adequada, mas alguns consideram 61 anos e, de modo geral, 60 anos. Então, isto é cronologicamente, né? Agora, eu estava dizendo para você que há pouco tempo, muito recentemente, coisa de 2 semanas, eu recebi um honroso convite para fazer uma palestra na Irmandade de Misericórdia aqui de Taubaté. E eu elegi o tema Velhice Cairológica, né? A unidade de tempo, Cronos e Kairos. Então, fui falar justamente daquela velhice que desafia o tempo.
né? Você pode ter 60, 70, 80 anos, mas é visto completamente diferente. É o tempo histórico, ou seja, o seu tempo real. Então, se cronologicamente, a partir de 60 anos, você é considerado um idoso, você pode ter 90 anos de idade e ser considerado uma pessoa absolutamente produtiva. Absolutamente. Uma coisa não tem absolutamente, não tem nada a ver com outra. Eu conheço pessoas, e todo mundo conhece, tem inúmeros trabalhos sobre isso, de algumas pessoas que começaram as suas atividades, em que ficaram conhecidas, a partir dos 60 anos. Né? Outras continuaram ativas após a idade provecta, 80 anos, por exemplo, em diante. E outras ainda, né, tornaram-se até internacionais quando se aproximavam do centenário. Né? Vou te dar um exemplo. Clementina de Jesus começou a carreira com 62 anos. Até então era lavadeira. Né? Cora Coralina começou a carreira com quase 70 anos. Chiquinha Gonzaga, e olha que ainda estou fazendo questão de pontuar mulheres, né? Porque é uma outra subdivisão ainda. Chiquinha Gonzaga compôs a sua obra-prima, a opereta Maria, em homenagem à mãe dela, quando tinha 91 anos. Né? Um dia desse morreu o nosso querido Oscar Niemeyer, com 100 e poucos anos. Eu conheci pessoalmente, tive o prazer de entrevistá-lo na casa dele, o Alexandre Barbosa Lima Sobrinho, quando ele tinha 103 anos. E era o presidente da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa. Sim, totalmente lúcido, né? Totalmente lúcido. Sabe? O não lúcido ali era eu. Eu vi essa há pouco tempo. Bibi Ferreira. Sim! Dando um show, um espetáculo no tablado com 91, 92. Laura Cardoso. Essa semana eu li, acho que domingo, 89 anos. Então, veja bem que há uma diferença enorme entre você falar, não, porque você tem 60 anos e você é um idoso. Não, cronologicamente, porque a velhice é uma construção social. Aquilo que se considera velhice, por exemplo, num país, necessariamente não é considerado no outro, numa sociedade, melhor assim. Sim. Numa sociedade, não é no outro. É você que atribui aquilo à pessoa. Tem gente que olha os meus cabelos brancos, que fazem parte da minha identidade, né? Eu não me vejo sem eles, e fala, nossa, você está velha, olha o seu cabelo como está branco. Então, quer dizer que está associando o meu cabelo branco com velhice. Então, observe que isso é uma construção social. Essas pessoas, esses nomes que nós dissemos, e outros tantos que tem por aí, comprova e demonstra que velhice é uma construção social. E que velhice kairológica, ou seja, kairos, vem do termo kairos, é muito mais abrangente do que se pensa. E sai, evidentemente, do lugar comum, que é os simples cronos, né? 60, 65, 70. Até porque, vamos e venhamos, né? Nós temos pessoas de 20, 30 anos que não apresentam a mesma vitalidade de muitas pessoas de 70 e 80, especialmente desse que nós acabamos de falar. Sem dúvida. A gente volta já já, vamos fazer um rápido intervalo. E você, quantos anos tem? Pense nisso. Já já a gente volta com a doutora Sônia Maria Pereira Ribeiro, conversando conosco aqui no Conexão Popular, falando de gerontologia. A gente volta em instantes. Deu pra?